Vamos lá, turma. Falar do Gary 11, relatório que saiu, relatório atual. Na verdade, eu quero falar aqui da alavancagem também do fundo, que a gestão traz que a alavancagem ela vai estar próxima de zero. E aí eu quero fazer uma observação nessa questão da alavancagem estar próxima a zero, se é isso mesmo, né? Então, vamos dar uma conferida. Eu estou com dois relatórios do Gary 11. Esse relatório aqui é o de agosto 24, porque ele vai servir como base ali para mostrar algumas questões, na questão do DRE aqui do relatório e também na questão da alavancagem, onde o fundo ele diz bastante que a alavancagem foi reduzida de forma significativa. Foi e não foi, tá? Eu vou explicar isso aqui nesse vídeo. Então só deixa eu botar de lado essas telas inicialmente apenas. Então nós temos aqui à minha direita, essa aqui é a tela atual, o relatório atual, e esse aqui o relatório antigo, né? Tá aqui, ó, agosto 24, agosto 25, tá? Então vamos só para eu comparar esses números aqui, assim. Então nós vemos que, de fato, o Gary 11 ele deu uma melhorada em questão de diversificação. O fundo vem crescendo, tinha um patrimônio, valor patrimonial de 1,4, 1,1, passou para 1,4. A gente vê que o dividendo distribuído é menor, era 0,087, passou para 0,083, ele segue pagando 0,8, mas ele vem menor. Aí melhorou bastante a quantidade de ativos, de 25 para 41. A alocação aqui de 280 mil metros quadrados para 525 mil. A liquidez, que ela é muito importante, principalmente para grandes players do mercado, ela subiu bastante. O valor médio, o prazo médio do vencimento dos aluguéis deu uma diminuída, mas isso aqui importa menos. Tá? Então a gente vê que nessa questão de distribuição aqui, o Gary 11 ele melhorou bastante. Né? A questão vem para cá. Tá? Nesse relatório, nesse momento eu não preciso. Então deixa eu falar a respeito, deixa eu ver só aqui, a respeito dessa tela aqui, né? Aliás, posso até sair daqui, não preciso ficar desse jeito aqui, deixa eu ficar só com esse relatório aqui, que é o relatório atual, tá? Então vamos lá, olha só, e os comentários da gestão, ela fala da sétima emissão, com captação alvo de 400 milhões, e ao mesmo tempo foi feita aquela venda daqueles 10 imóveis para aquele fundo certificado da XP. Daquele fundo, é um fundo certificado, né? Tem prazo de duração, não lembro agora se é certificado, perdão, ele tem um prazo de duração de 5 anos, certo? E é um fundo, inclusive, que o Gary tem uma participação lá, né? Colocando o fundo como uma trajetória de alavancagem líquida próxima a zero. E é isso aqui que eu vou falar com vocês nesse vídeo também. Será mesmo? Já vamos entender isso aí, pelo menos na minha lógica aqui, tá? A liquidação de direito de preferência foi concluída em 18,5, totalizando sobras e montantes adicionais alcançados aqui 81 milhões. Como mencionamos acima, ao longo de setembro ocorreram algumas liquidações relacionadas à oferta, dentre elas a já divulgada, via fato relevante, a compra aqui dos dois imóveis locados a Desco Atacado, lá no Rio Grande do Sul, pagou aqui 32 milhões sem alavancagem. Então começou interessante aqui essa compra sem alavancagem, um cap bem interessante aqui, pensando no segmento, tá? E pagando parte em cotas e uma parte aqui em dinheiro. A operação foi realizada sem utilização de alavancagem, com parte de pagamento de cotas, reforçando o compromisso de manter a alavancagem mais baixa, mais controlada. Na verdade, ela já é controlada há um tempinho, se eu pensar na lógica aqui do fundo. Eu já vou falar quando eu chegar lá sobre isso. Essa aquisição já está refletida nesse relatório gerencial para os seus efeitos em receita e fluxo de caixa serão incorporados apenas nos próximos meses. Então, o fundo está trazendo aqui a informação de 41 imóveis, antes 39. Cadê aqui? Aqui, né? Eles deixam inclusive aqui, né? Nessa número, considera a aquisição da Desco apenas para simulação da fotografia do fundo, mas em questão de receita ainda não faz parte aqui dentro desse relatório aqui, tá? Aqui a reavaliação dos ativos, está localizado a reavaliação anual dos ativos do fundo Anesse, não sei se é assim que pronuncia, 59, do qual o veículo aqui que o Gary 11 ele detém, né? Cotas do fundo, uma reavaliação positiva aqui de 57 milhões. Além disso, além desse ajuste, reforçando que ainda esperamos uma correção adicional do valor patrimonial do Gary após a conclusão da venda dos imóveis para o fundo, que é a operação que já foi detalhada. Vamos ver a quanto tende a valorizar ou não. O fundo alavancado geralmente sofre com valorização dos seus imóveis, né? Isso é normal, não é exclusivo do Gary, mas é um ponto que merece uma atenção, eu diria até maior aqui no Gary, pela forma como eles buscaram acelerar muito
nos últimos 2 anos, né, o crescimento aqui do fundo. Em julho aqui também teve o reajuste de 12 meses dessa loja aqui de 5,47, né, acompanhando o IPCA. Representa aqui 2,98. Isso aqui é um ponto que eu deixei em destaque, diferente, uma cor, só para reforçar, né, o pessoal que reclama muitas vezes que o dividendo não sobe dos fundos imobiliários, mesmo os fundos reajustando, veja, reajustando o contrato dos imóveis, veja, isso aqui representa apenas 2,98 da receita do fundo. Então não tem como subir o dividendo porque subiu de um imóvel. Isso aqui, o Gary 11, ele subiria provavelmente o dividendo se ele fosse assim agora um fundo mais passivão. Não vamos comprar mais nada, não vamos vender mais nada, deixa a poeira baixar, vendemos 10 imóveis, vamos apenas recompor esses 10 imóveis aqui para dentro, com o mesmo cap ou um pouquinho mais alto, e aí vamos deixar a coisa tocar, certo? Aí a tendência é que o dividendo devagarinho ele vai subindo, né? Quando se faz isso é assim que vai acontecer, mas quando tem muito giro, então esse dividendo ele demora mais para representar num aumento, até porque o fundo acaba vendendo, né? Que a gente vê que o Gary 11 é bastante recomendado por várias casas de análise, né? Elas estão citadas aqui no relatório, inclusive. Eu não tenho o Gary 11 carteira, não tenho nada contra quem tem o Gary 11. A gente viu que a base de cotistas aqui do fundo ela segue crescendo bastante, justamente por isso aqui, né? Muita gente divulgando o fundo, só que a gente tem que analisar exatamente se o fundo traz benefícios ou não para o cotista no médio e longo prazo. Não adianta olhar o curto prazo, tá? E esse é um ponto aqui do DRE que eu quero chamar a atenção. Primeiro deles, tá? Resultado imobiliário logístico. Dá uma olhada na receita. Eu separei só os últimos 3 meses, mas você pode olhar toda ela aqui. Junho, julho e agosto 25. 7 milhões, 7 milhões, 7 milhões. Resultado imobiliário logístico, ok? Galpões logísticos, gerando uma receita de 777. Está quase 8, né? Vamos descer um pouquinho aqui para dar uma olhada. Isso aqui também podia sair, né? Está na hora do Gary tirar isso aqui do relatório. Mas vamos dar uma olhada aqui. Locatários Gary 11. Essa é a distribuição dos locatários Gary 11. Aqui nós temos um logístico aqui dentro. Vamos pegar o relatório de agosto, que eu deixei separado aqui, e vamos dar uma olhada no DRE aqui do fundo, acho que está mais para cima, já passei, né? Aqui. Aqui a gente vê, né? Mesma coisa, logístico, certo? Logístico. 7, 8, 7, 7. Agosto 24, tá? Seguimos aqui em agosto. Vamos dar uma olhada aqui. Desce um pouquinho mais. De novo, né? Tá um ano já isso ali. Né? Aqui, BRF, 16% da receita do fundo. Esse imóvel fazia parte do portfólio, hoje não faz mais. Mas como é que pode, então, voltar para cá, relatório atual, como é que pode ainda estar representando a receita do fundo aqui, se não está mais aqui dentro gerando receita? Muito provavelmente porque o fundo está recebendo parcelado a venda lá, que ele vendeu, ele entende que isso é um resultado imobiliário logístico. Não deveria. Aqui deveria estar apenas o que é resultado recorrente de receita. Eu entendo assim. Então deveria ter uma linha extra aqui, resultado não recorrente por venda de imóveis, como a gente vê em outros fundos imobiliários acontecendo. Mas não acontece. Então quem está começando, muitas vezes, eu nem sei se quem está começando se prende a olhar o DRE do fundo, né? Eu acho que não faz isso, vai muito por dicas. Mas acaba que não olhando para isso aqui, né? Ou olha e vê, 7 milhões de logístico. Só que isso aqui uma hora vai acabar. Essa receita aqui vai diminuir. Tá? É claro que o fundo não fica parado, é claro que ele vai atrás de outras compras, eu sei disso tudo. Só que podia estar mais organizadinho esse DRE com essa informação aqui, tá? Pelo menos é o que eu penso. Então, seguindo aqui com o Gary 11, relatório atual, a gente vai descer de novo isso aqui tudo, desnecessário, mas enfim. E aqui eu já passei, né? Ele ainda tem uma boa concentração aqui nesse imóvel logístico aqui, né? Bem de consumo, que é essa líder multinacional do setor de bens de consumo, tabacaria, né? Então, é um imóvel que ainda representa uma receita significativa, só que é um contrato atípico de 10 anos. E a alavancagem que eu quero falar. Aqui. Deixa eu descer aqui também já, esse é outro relatório. Opa! Eu vou deixar assim, né? Veja só, relatório esse aqui de agosto, tá? E esse aqui é o atual. Então a gente vê o seguinte, ó, como já destacado em relatórios anteriores, não possui obrigações financeiras relacionadas à aquisição de novos imóveis, concentrando seu passivo exclusivamente nas operações de CRIs mencionadas acima. Ok, sabemos que é isso aqui que o fundo tem para pagar, CRIs. Ele não tem mais compra por aquisição dos imóveis, nem nos outros 2 fundos que ele possui ali dentro. Né? Participação, que é o ecossistema do Gary 11 que eles têm ali dentro.
para trazer esses imóveis para dentro do Gary 11. Então sabemos que essas são as obrigações. Então o fundo, ele, nesse relatório, ele já falou que diminuiu a alavancagem, buscou, podendo chegar até zero. A gente vê aqui, antes de eu mencionar sobre esse até zero, a gente vê aqui que essa aqui era a alavancagem do fundo em agosto, ó, agosto aqui em cima, tá? 24, era a alavancagem do fundo no ano passado, tá? 24, percebe que é a mesma coisa praticamente, 23. Inclusive aqui tem 10 anos de obrigação e aqui tinha 15 anos que cobririam, né? O fundo tinha 700 milhões para 722 para pagar. Tinha um prazo muito maior aqui para aguentar. Obviamente ele não estava diversificado ou tinha a quantidade de imóveis que ele tem hoje. Essa é a ideia também do fundo, de buscar crescer. Então nesse quesito ele melhorou. Mas em questão de porcentagem, não teve nada de redução. Ela continua a mesma. Inclusive aqui estava até melhor. Só que, claro, esse relatório que eu estou aqui aberto, ele é o relatório antes da compra daqueles imóveis do grupo Carrefour. Então o fundo utilizou desses 700 milhões, 500 milhões para fazer a aquisição, que foi uma compra acima de 700, se eu não estou enganado, 725 milhões, foi a aquisição daqueles imóveis. Então o fundo reduziu seu caixa, está aqui, né, a 200 milhões. Ainda assim cobririam quase 8 anos tranquilamente. Só que subiu bastante aqui, daí a alavancagem, bastante modo de dizer, né, já que ele utilizou 500, dos 700, subiu 200 a mais, era 700, chegou a 1 bi de alavancagem. Então, pensando em dinheiro, aqui a alavancagem está em 570. Houve sim uma redução em dinheiro. Em porcentagem, estamos no mesmo patamar. Mas aí, pegando aquele destaque que eu trouxe ali no início do relatório, um gestor disse que ele está diminuindo a alavancagem, chegando próximo a zero, colocando o fundo em uma trajetória de alavancagem líquida próxima a zero, com a 7ª emissão e com a venda dos imóveis da XP e a estrutura de forma coordenada com a transação da oferta, tem como objetivo a reposição dos imóveis, né? Dessa venda aqui. Então, alavancagem líquida próxima a zero. Ok, pensando no dinheiro, ela está de fato próxima a zero, certo? Aqui. Aí vem aquele ponto que tem que fazer. A gestão vai pegar esses 565 milhões, mais o dinheiro da 7ª emissão, e vai pagar esses 570 milhões aqui? Não, óbvio que não. Né? Então não está próximo a zero. A alavancagem continua essa aqui, de 570 milhões. Ah, Majada, a gestão está querendo dizer que tem dinheiro para arcar. Sim, isso eu estou vendo, não precisa dizer. Está aqui, né, na forma, aqui na minha frente, cobre 10 anos e tal. O que não pode é dizer que a alavancagem está indo próxima a zero, com a emissão, com o dinheiro que nós temos. A alavancagem ela só vai próxima a zero se o fundo fizer o pagamento. Se ele fizer o pagamento que está aqui, a receita vai diminuir. Ele perde essa receita hoje de 565 milhões que está em caixa, rendendo bons juros, ele perde essa receita, né, e vai pagar. Aí sim vai a zero. Ponto. Mas não é o que vai acontecer. A gestão, muito provavelmente, ela vai seguir comprando imóveis. A questão sempre é ir acompanhando. Se está comprando mais do que consegue captar, se está comprando menos, né? De repente capta 300 milhões, faz uma compra de 800 milhões, que foi o que aconteceu aqui, né? Que gerou um certo barulhinho no ano passado. Compraram aqui 725 milhões em imóveis, já tinha 722 para pagar. Vão utilizar uma parte aqui desse caixa, uma boa parte, né? De 500 milhões para pagar por essa aquisição lá dos imóveis do Carrefour, sobrou só, entre aspas, só aqui 200, e aí tinha 700 lá para pagar, como é que vai ficar? Aí o fundo vem, conseguiu fazer emissão, conseguiu fazer compra por troca de cotas, aí o fundo também tem imóveis que ele pode ir vendendo, trazendo um lucro, como foi o que ele fez, vendendo aquele do BRF, trazendo um lucro para o cotista, gerando uma receita extra, como eu mostrei ali no DRE, que deveria estar como receita por venda, né? E aí essa receita por venda ela vai por alguns bons meses, assim como esses imóveis atuais que foram vendidos ali para esse fundo da XP que foi criado, que vai ter alguns bons meses, são 4 ou 5 anos aí de receita também que vai ser distribuído. Só que não pode se iludir de achar que, arredondou isso aqui. Quer ver o que arredondou? Vou dar um exemplo, tá? XPML11. Arredondou a alavancagem. Fim de papo. Não tem como ir contra essa afirmação. Eles tinham uma alavancagem de 1,5 bi, quase era isso, não estou lembrando os números de cabeça. Precisavam de 600, 700 e poucos milhões corrigidos agora para o final do ano. Fizeram aquela venda para um novo fundo de shopping que está sendo criado, se eu não estou enganado de novo, é para a Risa.
e venderam lá uma boa participação de imóveis de 1,5 a 1,6 bi. Acho que foi isso, né, o total de vendas. Eu lembro que, já falei do fundo aqui, do XPML, eu lembro que sobrava inclusive uns 150 a 200 milhões no caixa do fundo. Ia sobrar para o fundo, inclusive, poder sair fazendo compras. Certo? Isso é reduzir a alavancagem. Isso é zerar, perdão, a alavancagem. Isso é zerar. O fundo zerou. Lá o fundo zerou. Ah, mas já vai reduzir a receita. É óbvio, é óbvio. Vai reduzir a receita, isso é óbvio, para todo fundo alavancado. A tendência é de não voltar ao que era antes da alavancagem, se o fundo fez boas compras, que é o que o XPML vem fazendo, boas compras. Então a tendência não é de voltar ao que ele pagava de forma recorrente, 0,65, 0,70, não. A tendência é de ir mantendo algo, não vou dizer o 0,93, mas algo mais elevado do que ele vinha pagando antes de fazer toda a alavancagem. Isso lá é zerar a alavancagem, isso lá é dizer rezeramos. Aqui teria que fazer o mesmo. Tá? Não estou criticando, quer dizer, eu estou, né? Mas não no sentido ruim, toda crítica, algumas são construtivas. A minha ideia é trazer uma crítica construtiva aqui, só para a gente pensar a respeito disso. Zerar a alavancagem é pagar. Eu duvido muito que a gestão vai fazer isso aqui dentro. Né? Se fizer, vai diminuir aqui a sua receita em algum momento lá, como vai acontecer com o XPML, ou não vai acontecer porque o XPML vai adquirir novos imóveis, etc. Né? A gente só vai ver algo estacionado, algo de chegar próximo a uma receita recorrente, sem tanto giro, quando os fundos imobiliários chegarem a um patamar que os gestores vão olhar e vão dizer, pô, 15 bilhões, tá bom, os 5% de receita que a gente retém aqui já é mais do que o suficiente para a gente ir adquirindo devagarinho agora novos imóveis. Então não precisamos mais alavancar, não precisamos mais fazer as emissões como a gente faz, dá para reduzir. Aí a coisa vai estacionar, a gente vai ver uma renda recorrente mais próxima ou bem igualzinho do que é de fato a renda recorrente. Obviamente, para chegar lá, precisamos passar por esses momentos, né? Só que o cotista tem que aí ficar acompanhando e vendo, né? Se de fato está indo bem, não está indo bem, tá? Então é só o que eu tenho aqui, que eu queria trazer para vocês a respeito do Gary 11. O relatório não tem lá tantas novidades, mas é apenas esse ponto, né? Que a gestão fala de redução, em porcentagem a gente vê que não, em questão de dinheiro sim, melhorou, o fundo cresceu, ele diversificou mais, não tem como negar, mas só tem que cuidar ali, os gestores muitas vezes, quando eles escrevem o relatório, né? Porque quem está começando ou está no meio do caminho vai ler ali, zerando a alavancagem, pô, que legal. Para quem está começando, a alavancagem é um problema, a gente escuta bastante, e aqui eles estão zerando, poxa, que legal. Não, não está zerando, tá? E para você que não quer saber de rolo e quer saber quais fundos imobiliários investir sem nenhum problema, aqui, esse é o relatório para você. Os 25 fundos para se ter em carteira, custa R$ 29,90, uma vez só você paga. É um relatório que, conforme eu vou atualizando, você baixa a atualização sem pagar mais nada por isso. Então, se daqui a 3 anos eu de repente estou com esse relatório aqui, estou atualizando ele, você vai lá e baixa, você não vai pagar mais nada daqui a 3 anos para mim. Tá? Você baixa ele e busca a atualização. Quando eu falo atualização, eu não estou falando de trocar um fundo imobiliário, porque eu coloquei esses 25 fundos aqui com ideia de carrego, para o longo prazo, para quem busca, né? Ter uma carteira aí de aposentadoria, de complemento de renda, que não quer ficar girando muita carteira. Então eu coloquei aqui fundos de tijolos conservadores, fundos de papéis ou de tijolos com mais risco, e eu vou atualizando ele. Né? Tem fundo imobiliário que está aqui dentro, que fez emissão, já fez, depois que eu escrevi o relatório, captou uma grana, então eu estou atualizando, eu levo lá para dentro da plataforma do Hotmart, e aí você baixa essa atualização se você quiser ler ela, né? Ou mesmo se em algum momento eu trocar algum fundo ou incluir mais fundos imobiliários aqui dentro, então essa capa vai trocar, serão 30 fundos, por exemplo, você vai lá e baixa ele sem problema nenhum e sem mais nenhum custo, tá? E eu falo do Gary 11 lá dentro também. Né? Se ele faz parte ou não dos 25, aí você tem que acessar o relatório ou não para comprar. Porque tem gente que diz assim, né? Tem um seguidor aqui que ele já disse, pela tua cara, quando fala do TXF, eu já sei que não faz parte da tua carteira. E eu fico aqui pensando, como assim pela minha cara, né? O pessoal ali já está decifrando aí, tentando decifrar os fundos que eu tenho em carteira pela cara, que eu faço aqui. Tem nada a ver, tá? Tem fundos que eu acho que são mais arriscados, mas que eles estão redondinhos até esse ponto, e eu escrevi, falei aqui desses fundos nesse meu relatório aqui, tá? Eu falo deles aqui dentro. Por perfil de mais risco, o cara quer mais risco, então eu respeito isso. Tem questão de idade, quando você está assistindo esse vídeo, você tem 20 anos, você não precisa agir como eu vou e ajo, né? Família, 43 anos, estou chegando mais próximo dos 60 do que você dos 20, né?
Então você tem uma caminhada muito mais longa para chegar aos 60, que é quando mais ou menos você vai poder de repente querer usar os seus dividendos, e eu já estou chegando, então meus passinhos aqui são um pouquinho diferentes. Mas ainda assim tem fundos que eu entendo mais riscos que eles estão lá dentro. Tá? Então se quiser adicionar, comprar esse relatório aqui, o link está na descrição aqui desse vídeo e também na descrição aqui do canal, tá bom? Então é isso que temos para falar do Gary 11. Sempre lembrando, eu sempre esqueço de falar isso no início do vídeo, né? As pessoas muitas vezes não chegam, a gente vê a estatística aqui, e as pessoas não vêm até o final do vídeo aqui acompanhando, mas curte o vídeo, ajuda a fazer o canal a crescer, traz mais novos seguidores aqui para dentro do canal, que essa é, vamos dizer assim, essa é a inspiração que eu tenho, né? Mais gente me ouvindo, mais gente trocando ideias comigo aqui, tá bom? Então curte o vídeo e encaminha o vídeo aí para outras pessoas também.